Oi gente, como é que vocês estão? Aqui é Tharis Ottino e hoje eu vim para conversar com vocês, para mostrar para vocês quais foram as minhas leituras favoritas de 2020. Foi o ano em que eu consegui ler 50 livros, eu geralmente consigo ler por volta de 40, né, por conta da vida acadêmica, mas não foi um ano típico de maneira nenhuma, então eu precisei demais dos livros e recorri muito a eles, porque vivi momentos muito difíceis, como vários de vocês viveram também, como pessoas no mundo inteiro viveram. Então foi mais um ano em que os livros me salvaram, em que eles estavam lá ao alcance das mãos para que eu pudesse viver outras vidas, viajar através deles. Então eu agradeço muito a literatura todos os dias por me proporcionar esse tipo de imersão, esse tipo de experimentação de outras vivências. Então, enfim, eu vou mostrar pra vocês agora, né, quais foram esses livros. E o primeiro deles é esse tijolão aqui, que é o Cartas Extraordinárias, organizado pelo Sean Usher. E esse é um livro que vai compilar várias cartas que ficaram famosas ao longo da nossa história, e é uma leitura deliciosa, porque além de ter uma diagramação, uma apresentação assim tão incrível com um facsímile das cartas, esse é um livro que, através dessas correspondências, nos ajuda a entender a história da humanidade, e isso foi extremamente fascinante para mim. Então temos cartas de astros do cinema, de escritores, de políticos, de pessoas que eu não conhecia, mas que me ajudaram a entender o que elas estavam passando. A gente tem aqui uma mulher que vai narrar para a filha uma cirurgia sem anestesia e todas as dores que ela estava passando. A gente tem a carta de suicídio da Virginia Woolf. A gente tem uma carta que foi a minha favorita, talvez, de todas essas cartas, que é uma carta que um amigo do James Dean escreve para os tios dele, após o funeral do ator, que morreu super jovem. E é uma carta assim tão bonita, que me fez chorar. É aquele tipo de livro que você lê e você fica triste até, porque o hábito de escrever cartas não é mais o que já foi, né? Então a gente fica pensando que talvez nossos filhos e netos não tenham nossas correspondências, né? Eu tenho cartas, né, recebidas de amigos que eu guardo com muito carinho, e eu fiquei com vontade até de voltar a escrever cartas, nem que seja para não enviar para ninguém, nos meus diários, enfim, porque eu acho incrível esse tipo de narrativa epistolar, ou então livros como esse que compilam cartas famosas. Enfim, é um livro que acho que todo viciado em literatura e em histórias, e todo viciado em cartas, né, que tem essa curiosidade de conhecer cartas famosas, vai se deliciar lendo, recomendo demais. O próximo livro que eu gostaria de comentar com vocês eu li no Kindle, então não tenho a versão física aqui para mostrar, que é O Despertar, da Kate Chopin. Eu andei falando sobre ele em alguns vídeos recentes aqui do canal. É um livro que vai trazer uma protagonista feminina que está se descobrindo enquanto indivíduo. Esse livro é um clássico nos Estados Unidos e não muito conhecido aqui no Brasil. Ele foi publicado em 1899 e causou escândalo, porque a gente tem justamente essa personagem feminina que vai descobrindo que ela possui uma autonomia. Então ela enfrenta o pai, ela enfrenta o marido passando a desobedecê-lo, ela se encanta por um rapaz que não é o marido dela, ela não é uma mulher maternal e ela tem filhos, mas ela não se encaixa nesse papel. A escrita é muito bonita, a gente tem várias descrições da natureza, que é algo que sempre me pega, e o mar, ele é uma grande metáfora, né? A protagonista começa o livro passando férias num lugar litorâneo, e depois ela volta a esse mar de alguma forma que eu não vou contar para não dar spoilers. É um livro que é muito importante, que eu fiquei muito contente de ter conseguido ler esse ano, e que eu acho que deveria ser mais conhecido e mais estudado aqui no Brasil, porque é uma obra realmente cheia de camadas e cheia de coisas interessantes para serem analisadas. Recomendo bastante. E também recomendo um conto da autora, curtinho, que também é fácil de ser encontrado, que chama A História de uma Hora. É uma autora assim que eu quero continuar lendo coisas dela, porque é muito bom quando a gente encontra uma autora que já é conhecida, né, que já é aclamada em muitos lugares, mas que a gente ainda nem tinha ouvido falar.
E eu espero que, se você esteja ouvindo falar sobre a Kate Chopin pela primeira vez aqui nesse vídeo, que você vá atrás e também se encante com as narrativas dela. O próximo livro é o incrível Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, uma autora brasileira, negra, e que viveu a maior parte da sua vida na favela do Canindé na companhia dos 3 filhos. E ela escreve esse diário contando sobre a vida dela como catadora de papel, e o que me impressionou de maneira muito intensa foi o quanto ela valoriza a escrita, o quanto ela sabe que a escrita é poderosa. E mesmo escrevendo em condições terríveis, né, muita pobreza, muitas dificuldades, ela escrevia todos os dias, ela fez disso um hábito. Ela até usava da escrita como uma arma para que os vizinhos a respeitassem, porque ela era uma escritora e poderia falar sobre eles no livro dela. Então a gente entra em contato aqui com o cotidiano da Carolina, que é marcado pela fome, pelo racismo, pelo preconceito. É muito atual o modo como ela vai retratar os políticos aqui, que só se lembram dos favelados na época das eleições. E a Carolina tem uma voz muito ácida, muito direta, muito certeira. Eu marquei várias passagens porque ela é de uma sabedoria, de uma franqueza que são assim inigualáveis. É uma obra que eu adoraria ter tido contato na época da escola. Eu espero que hoje em dia ela se faça presente nas escolas, que os professores estejam lá colocando ela na lista dos alunos, porque é um livro essencial. Em seguida, uma autora que eu amei conhecer esse ano com o livro Ethan Frome, da Edith Wharton. Esse é um livro que me pegou pela escrita, principalmente, porque a autora diz pra gente no prefácio, e isso fica muito claro quando você entra em contato com a obra, que por ter criado personagens tão gelados e tão sem floreios, tão diretos e duros, a escrita acompanha isso. Então a gente tem uma escrita muito reta, muito firme e sem muita afetação, sem nada de afetação, aliás, e sem adornos, né? Uma escrita que chega pra você assim e mexe contigo diretamente. Então aqui a gente tem 2 linhas narrativas. Um homem forasteiro vai ficar fascinado e ao mesmo tempo intrigado com essa figura do Ethan Frome, que é um homem que carrega marcas físicas de um acidente, que ninguém na cidade, né, quer falar muito sobre como foi esse tal acidente. É uma cidade fictícia chamada Starkfield e é muito gelada, neva muito, os invernos são rigorosos, e quando dizem para esse forasteiro, né, quem é o Ethan Frome, dizem, olha, ele tá há muito tempo aqui em Starkfield, ele já passou muitos invernos aqui, e ele carrega essas marcas, né? Além das marcas físicas, essas marcas emocionais, que algo aconteceu. E aí tem uma outra linha narrativa, narrada em terceira pessoa, na qual a gente vai voltar ao passado do Ethan Frome e saber por que ele se tornou quem ele é hoje. E a gente tem um amor proibido, ele é casado com uma mulher por quem ele não é apaixonado, casaram, enfim, por razões de conveniência. Ele vai se apaixonar pela sobrinha dessa mulher, que é mais jovem, e é uma história muito trágica e muito fria, mas no sentido de como esses personagens, eles se congelam naquele ambiente, naquela cidade, meio que não conseguem sair dali. É um livro que me encantou pelos personagens e pela maneira como a Edith Wharton escreveu essa história, recomendadíssimo. Algumas pessoas vão achar lento, vão achar nada demais, mas eu adorei, porque eu acho que todos os propósitos que ela queria atingir foram atingidos. E foi uma leitura que eu adorei fazer e que é maravilhosa para ser feita num tempo de inverno, se você puder fazer isso. E agora um livro de outra autora que se tornou favorita, mas eu já tinha lido um livro dela, que foi o Assombração na Casa da Colina. Porém, ela se consagrou como uma das minhas autoras mais queridas em 2020. E aqui temos o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. A Shirley Jackson é uma rainha do horror e do suspense, enfim, do gótico, de todas essas coisas sombrias. Ela é mestre, mas ela é mestre principalmente em mostrar como o horror cotidiano, o horror real, o horror que perpassa o nosso dia a dia, ele é mais assustador do que elementos sobrenaturais.
Aqui a gente vai entrar em contato com uma das narradoras mais incríveis que eu já conheci na minha vida, que é a Mary Catherine, a Mary Cat. Ela já começa o livro contando pra gente que vive com um gato, com a irmã Constance, e mais tarde a gente vai descobrir que com o tio Julian, num casarão, e o resto da família morreu envenenado. E o tio Julian, ele carrega marcas físicas desse envenenamento, ele tem uma deficiência por conta, né, como se fossem sequelas do que aconteceu. E ela é uma narradora que a gente não confia muito, porque ela fala das pessoas da cidade que são extremamente hostis com ela e com a irmã. As pessoas acreditam piamente que a Constance matou a família toda, por mais que ela tenha sido inocentada. E a Mary Cat vai falar que pensar, né, que gostaria que todas aquelas pessoas caíssem duras e morressem, porque são pessoas horríveis, e são mesmo. Mas é um livro que ele é tão intrigante e tão bem escrito no sentido de fazer você fazer mais perguntas do que ter respostas. E eu acho isso fascinante. É aquele livro que você termina criando milhões de teorias para tentar entender essas personagens e não chega a conclusões certeiras, porque a Shirley Jackson não queria que você chegasse, né? Ela queria que você realmente ficasse com pontos de interrogação na cabeça. Eu acho que muita gente chega nos livros da Shirley Jackson querendo levar susto, e horror não é só isso, gente, não é só colocar o livro no freezer e ter aquela sensação de jumpscare que a gente tem no cinema. Horror é criação de clima, é desconforto, é aquela sensação de inquietude, e nisso ela é mestre. Mestre, mestre, mestre. A Mary Cat é a única dessa família que entra em contato com o mundo exterior, e esse touch dela com o mundo exterior é muito forte de ler, porque as pessoas, os vizinhos, né, as pessoas da cidade, elas são extremamente cruéis com essas meninas, hostis mesmo. E a gente vai percebendo como o horror tá ali, né, ao nosso lado, como as pessoas podem se virar contra as outras por motivos que não são apenas o que elas fizeram, mas o que elas acham que elas fizeram, ou a visão que elas têm delas. É incrível, é um dos meus livros favoritos agora da vida, e essa autora, eu quero muito que a Companhia das Letras, né, a Suma nesse caso, traga os contos dela. Eu já tenho no meu Kindle os contos dela em inglês, mas eu gostaria muito que mais pessoas tivessem contato, gostaria muito de ler a tradução também. Ai, incrível, uma autora sensacional. Agora, o único livro que não veio para o Brasil dessa lista, mas que precisa vir para o Brasil urgentemente, editoras, por favor, porque eu quero muito que meus amigos leiam. É aquele tipo de livro que você termina de ler e você quer espalhar pelo mundo, né? E eu sei que vários amigos meus e vários de vocês que me assistem vão adorar. É um romance de formação que se chama The Black Flamingo. Ele é um livro todo contado em versos, e aqui a gente conhece o Michael, o protagonista, desde a infância até a época da faculdade, que é um garoto gay, negro e miscigenado. A mãe dele é de origem cipriota grega e o pai dele é um homem negro jamaicano. E esse rapaz, ele tenta se encontrar, tenta se encaixar. Desde pequeno ele passa por um período de muito bullying, então tem toda essa dificuldade de encontrar o seu lugar, e é no mundo drag que ele encontra o seu lugar na faculdade, e ele se apresenta, faz performances como o The Black Flamingo, porque é uma grande metáfora no livro, né? Os flamingos pretos, eles são raríssimos, incomuns, e ele adota essa persona para mostrar quem ele é. Ele lida com um pai ausente, mas a família do pai o acolhe de uma maneira muito, muito bonita. Ele se sente bem-vindo ali, apesar do pai não ligar pra ele. A mãe dele é incrível, a irmã dele é uma personagem incrível, ele faz amigos incríveis que puxam a orelha dele sempre. Vai tratar com muita responsabilidade sobre questões envolvendo a comunidade LGBTQIA+, sobre o mundo drag, homofobia, racismo, ausência parental. Então, é um livro que precisa estar no Brasil, que precisa ser publicado por aqui, e eu com certeza vou ser uma dessas pessoas que vai panfletar essa obra quando ela finalmente tiver uma tradução. Foi um livro assim que eu terminei de ler e eu senti que eu poderia acompanhar aqueles personagens por toda a minha vida, de tão cativantes e tão reais que eles são.
talvez uma das indicações mais fortes que eu faço. Se você lê inglês, vá atrás de The Black Flamingo e não vai se arrepender com certeza. A próxima leitura que eu fiz e se tornou uma favorita foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Foi uma leitura por muito tempo adiada, porque eu tinha medo de ler a autora. Eu achava que era uma literatura que ia me deixar meio mal, que ia ser meio pesada, e tem temas muito pesados aqui mesmo. É uma narrativa tão brilhante que você precisa continuar lendo, assim, você fica extremamente envolvido, porque você vira cada página e é tudo genial. A gente tem vários fluxos de consciência, né? E a história é contada dessa forma, então eu me senti enveredando por uma teia de consciências complexas. A gente tem personagens fora a Clarissa Dalloway, a gente tem também a Sally Heaton, a gente tem o Septimus, que é um dos personagens mais, acredito que bem construídos que eu já li na minha vida. E a Clarissa também, ela é impossível de desvendar e é maravilhoso tentar fazer isso. É um livro que mostra muito como as escolhas afetam a nossa vida e quem a gente se torna e quem a gente e gostaria de ter sido, mas a gente fez determinada escolha que pontuou a nossa vida daquela escolha em diante. E foi uma leitura que não se esgota, eu acredito. E é uma leitura que não pode ficar naquela primeira vez. É um livro que você já termina de ler pensando em revisitar. E em seguida, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Essa foi uma releitura. Eu não costumo colocar releituras quando eu tô pensando nas minhas melhores leituras do ano, mas foi uma nova visita tão diferente que eu precisei colocar esse livro aqui. Da primeira vez foi um livro 3 estrelas, eu me deixei levar pelo ódio que eu senti dos personagens principais, porque realmente Cathy e Heathcliff não são fáceis, né? Eles provocam os piores sentimentos na gente, mas dessa vez eu pude avaliar de uma forma diferente e perceber o quanto o fato deles serem personagens intoleráveis é genial, porque você não consegue parar de ler sobre pessoas intragáveis. Nessa narrativa da Nelly, que é uma narradora não muito confiável, né? Se a gente for estudar a respeito, a gente vai perceber que não dá pra levar a ferro e fogo tudo que a Nelly fala a respeito desses dois, mas a gente tem acesso à infância deles e vê como a infância afeta a vida adulta. Então Heathcliff é um homem que se torna extremamente vingativo e a vingança dele vai além do que nós próprios, os leitores, esperamos. Então ele dá àqueles que o trataram com desprezo e com preconceito pela cor de pele também, que é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não deixam muito claro, mas o Heathcliff, ele não é um homem branco e ele é retratado assim no cinema, né, muitas vezes. Eu acho que é apenas nesse último filme que foi lançado que ele é retratado como um homem negro. E parece que porque as pessoas esperam coisas ruins do Heathcliff, ele dá exatamente aquilo que elas esperam, e pior, e além. E tanto ele como a Cathy, eles têm um carrasco, né, depois da morte do pai da Cathy, que é o Hindley, o irmão da Cathy. E ele faz uma das coisas mais cruéis pra mim que você pode fazer a uma criança, que é negar a educação a ela, quando a educação tá ali de uma maneira muito fácil, porque eles tinham privilégios, era uma família bastante abastada, e a Cathy ficou ao lado do Heathcliff, né, durante todos esses momentos de sofrimento, e foi criada ali uma relação bastante doentia e muito obsessiva entre os dois, que é essa questão também deles serem um só, se sentirem um só. Até o fato do nome deles, né, Cathy e Heathcliff, parece que até mesmo na grafia dos nomes a gente tem essa união desses personagens. Então é um livro repleto de questões a serem discutidas e também é um livro que uma primeira leitura é insuficiente, ele precisa ser revisitado. Então é um livro 5 estrelas favorito agora e que eu espero voltar a ler inúmeras vezes na minha vida, porque tenho certeza que vai ser uma experiência incrível também. E é um dos clássicos mais virar de páginas que eu já li, desde a primeira leitura, por mais louca que ela tenha sido, eu já tinha sentido isso e agora mais ainda. É um livro que você não consegue mesmo parar de ler. Em seguida a gente tem A Cor Púrpura,
que agora sim, né, temos no meu top 2, então esse livro está aqui como um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, porque também foi uma leitura que eu evitei por muitos anos, por conta dos temas aqui que são pesados, porém o livro não é só isso, né, tem muito sofrimento aqui. A gente tem uma protagonista, a Cilly, o livro é narrado por cartas que ela envia a Deus e depois ela começa a se comunicar com a irmã e ela sofre bastante porque ela é estuprada pelo homem que ela acredita ser o seu pai, ela tem filhos com ele que esse homem afasta dela e a mãe morre, enfim, e depois ela é entregue para se casar com um homem desconhecido e super violento que separa ela da sua adorada irmã, que é a Neri. E a Neri, por muito tempo a gente não sabe o que aconteceu com ela. E aqui a gente tem essas coisas extremamente pesadas, mas eu encontrei tanta ternura e tanto amor e mulheres empoderando-se umas às outras e se unindo e, enfim, mulheres que enfrentam racismo, mulheres que enfrentam machismo. A gente tem a Sofia, que é uma personagem muito próxima da Cilly, que é casada com o Harpo e os dois se amam muito, mas o Harpo quer mandar nela e ela não aceita. Ela também não aceita que os brancos queiram dominá-la e por conta disso a trajetória dela fica muito difícil em determinado momento do livro. E a gente tem também a Shug, que vai se envolver aqui com a Cilly e é maravilhoso o modo como ela vai despertar a Cilly para as belezas da vida, para o prazer e também vai mostrar para ela uma outra visão de Deus. A gente tem a irmã também da Cilly, que vai partir para uma jornada na qual ela vai encontrar muitas frustrações e muitos conflitos culturais, e a relação dessas irmãs é belíssima de ser lida. Então aqui a gente tem momentos tão ternos. É um livro que, por mais que ele tenha temas espinhosos, ele me trouxe muita esperança e ele aqueceu meu coração, assim. Então é um livro que eu fiquei muito contente de ter lido em 2020, que eu precisava muito de uma obra como essa. Recomendadíssimo, incrível e é um daqueles livros que precisa ser lido. E aí, por último, meu livro favorito de 2020 é Daisy Jones and the Six. Ele não é o livro mais bem escrito, assim, literariamente falando. Muita gente vai ver esse vídeo e falar assim, como assim a Tarine colocou Daisy Jones and the Six como livro favorito acima de A Cor Púrpura? Tá louca? Mas foi um livro que me fez muito feliz, que me entusiasmou muito e eu precisava disso desesperadamente em 2020, assim como acredito que muitos de vocês. E ele me deu muita alegria, ele me fez rir muito e ao mesmo tempo ele me pegou emocionalmente, porque a gente tem aqui um romance impossível e são pessoas que se entendem completamente, que são muito parecidas, mas ao mesmo tempo é um bad timing danado. Tem muita coisa envolvida e isso me afetou. E é um livro que me empolgou de uma maneira que eu precisei obrigar todos os meus amigos a lerem e vários deles acharam que a história era verdadeira, porque é tão real tudo que tá aqui, esses personagens, eles ficam tão vivos em você e eles saem das páginas pra gente achar que eles existem de verdade. É impossível você ler isso aqui e não ver o quanto é verossímil. E o modo como ele é narrado, que é como se fosse um documentário de banda, né, em forma de entrevistas, só contribui para essa verossimilhança. Enfim, foi um livro que eu quis panfletar, distribuir para todo mundo que eu conheço, para que eles sentissem o que eu senti. E é um livro tão cinematográfico que eu mal posso esperar para ele ser transposto pro audiovisual, que é o que está acontecendo agora. E a Taylor Jenkins Reid, ela escreveu as letras são incríveis e você termina triste porque você não pode parar tudo, ir no Spotify e ouvir essas músicas. E é um livro que eu marquei milhões de coisas e que eu vivo relendo as minhas passagens favoritas, porque ele tem coisas que mexeram demais com o meu coração. Então foi o livro que mais
mexeu comigo, assim. E o livro que eu mais precisava ler, eu acredito, em 2020. Eu precisava ficar feliz lendo, sabe? Ficar feliz lendo uma coisa que me empolgasse, que me mostrasse porque eu amo os livros. E esse livro fez isso em 2020. Foi um ano muito difícil, foi um ano que a gente teve que lidar com muitas perdas, eu imagino que muitos de vocês. E eu precisei muito dos livros e eu agradeço muito a literatura por estar lá, por ter podido estudar literatura, por mais que isso tenha sido muito complicado pra mim. Então eu agradeço muito a companhia de vocês em 2020, que eu consegui voltar pro canal esse ano, eu espero continuar em 2021, que a gente tenha muitas leituras pra comentar a respeito e que a gente fique cada vez mais unido mesmo, separados por essa telinha e também separados de muitas pessoas que a gente gosta por conta da pandemia. Então é isso. Continuem comigo, estarei aqui, deem um joinha nesse vídeo. Eu vou colocar todos os títulos dos livros e resenhas que eu fiz no Instagram sobre eles aqui embaixo para vocês conferirem. Um beijo, um feliz ano novo e até o próximo vídeo.